E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente está falando aqui do conteúdo programático da área de informática e na aula de hoje a gente vai estar falando da teoria da informação. O que seria isso, né? A gente vai trazer agora para vocês. Então a teoria da informação está contemplada no item 8, mas eu vou trazer também para vocês os conceitos que está no item 8.1, porque está relacionado à teoria da informação, que é o conceito de informação, de dados, representação de dados, de conhecimento, segurança e inteligência. Então hoje eu vou abordar essas duas temáticas para vocês, ok? Para a gente iniciar aqui a nossa apresentação, o que está previsto para a nossa aula de hoje? Primeiro, o que é teoria da informação, depois, definição e exemplo de dados, metadados, informação, conhecimento, inteligência e no final a nossa faixa bônus, trazendo várias questões de concurso que eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Então fica até o final que vai valer a pena. Então vamos começar a falar da teoria da informação. Então, a teoria matemática da informação estuda a quantificação, armazenamento e comunicação da informação. É importante vocês tomarem nota dessa definição, porque aqui a gente está tratando a teoria da informação conforme os principais autores retratam essa definição. Tá? Então, a teoria da informação estuda essa quantificação, que já já a gente vai trazer aqui as unidades de medidas, né, para armazenamento e comunicação, envio e recebimento da informação. A medida-chave em teoria da informação é a tal da entropia. Então, a medida-chave na área da teoria da informação é chamada de entropia. Tá? Coloca aí o seu marca-texto na palavrinha entropia, que ela é importante, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Então, o que é entropia? Ela está ligada à quantidade de informação. A entropia está ligada à quantidade de informação. Isso é muito importante. Por quê? Quanto maior a informação, maior é a desordem, maior é a entropia. Quanto menor é a informação, menor a escolha, as possibilidades de escolha. E com isso, menor a entropia. Ok? Eu vou já trazer uma definição de entropia. Tá? Aqui a gente só está dizendo com relação à teoria da informação, que a entropia ela está ligada a essa quantidade de informação. Por exemplo, quando você joga uma moeda, um cara e coroa, tem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa, é como se fosse verdadeiro ou falso. Nesse cenário aqui a gente tem uma entropia menor. O poder de decisão é somente um ou outro. Quando a gente joga um dado, a entropia já é um pouco maior, porque já são 6 possibilidades quando você joga um dado. Então a possibilidade de escolha é maior, com isso a entropia também vai se tornando maior. E quando você tem um sistema computacional como uma planilha com vários dados, a entropia é maior ainda, porque são várias possibilidades, muitas variáveis a serem consideradas, e com isso o caos, a tendência de ter um caos com essa quantidade enorme de informação é ainda maior. Ok? Lembra que a gente falou que na teoria matemática da informação é considerado também a parte de armazenamento? Sim, então é por isso que na computação a menor unidade de medida para guardar um dado, uma informação, é o bit, tá? Que guarda 0 e 1. É como se fosse essa moeda, né? 0 ou 1, verdadeiro ou falso, na lógica de programação. Então o bit é a menor unidade de medida que se guarda um dado em um computador, por exemplo. Acima dele a gente tem o byte, que o byte ele armazena o quê? 8 bits. Então, 1 byte ele está armazenando 8 bits ali dentro. Perfeito? E assim a medida de armazenamento vai aumentando. Eu tenho aqui o megabyte, já tem aqui 1 milhão de bytes, é por isso que a gente utiliza essa nomenclatura. Quantos megabytes tem o seu pendrive, né? O seu disco rígido? E aí a gente também fala de gigabyte, que aqui já tem quase 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão de bytes. Tá? Então são unidades de medidas que são utilizadas na área da computação para armazenamento de dados. Beleza? Ok? Se a gente for comparar o sistema a um ser vivo, o sistema ele tem um processo de criação, onde ele é constituído, ele é criado, desenvolvido. Ele tem a parte de evolução, que são as atualizações que o sistema tem que passar.
Então o sistema precisa ser atualizado, então ele evolui com o passar do tempo. E chega um momento que o sistema ele entra na parte de decadência. Isso acontece com nós, seres vivos, né? A gente nasce, a gente evolui, a gente cresce, fica adulto e depois a gente entra numa fase de decadência. Assim é a vida. Isso também acontece com o sistema. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse ponto aqui. Na parte da evolução e para a decadência é onde a gente entra num processo de entropia. Tá? Então, estou trazendo agora essa definição de entropia para vocês, que constitui o quê? Todos nós, seres humanos, e até mesmo o sistema que a gente está tratando aqui, se movem para a desorganização, para a autodestruição ou para a morte. Né? Então, infelizmente, a vida é assim. Né? Então, a gente caminha para uma desorganização, para uma autodestruição, no sentido que a gente vai se desgastando, o nosso corpo vai se desgastando, o nosso organismo vai ficando mais desgastado, né? E o sistema também acontece isso. Quanto mais ele vai crescendo em termos de dados, de informação, ele tende a entrar em decadência, se não for tomado algumas medidas para manter uma longevidade desse sistema e até mesmo na nossa vida. Quando a gente atinge uma certa idade, a gente começa a tomar algumas medidas para a nossa vida durar mais tempo, né? Começa a cuidar da alimentação, da saúde, vai fazer um esporte, uma atividade física. E esse processo de tentar conter essa decadência é chamado de entropia negativa. Até coloquei aqui, né? Ó, viva a entropia negativa, no sentido de que são medidas para tentar conter, tá, a entropia. Então, são meios de deter o processo entrópico, o processo de desgaste, certo? Então, a gente tem aqui, como entropia negativa, essa primeira definição de tentar conter o processo entrópico, mas eu também tenho alguns outros termos que são similares, chamado de sintropia e homeostase. Ok? Então, esses termos aqui são tidos como similares nesse processo de deter a entropia de um sistema, de um organismo. Tá? Então, tome nota disso. É importante porque, dependendo da situação da prova que você vai fazer, pode ser que seja cobrado esse termo de entropia. Ok? A gente vai falar agora de homeostase, que a gente diz que é sinônimo, né? Que é parecido com a definição de entropia negativa ou de sintropia. Tá? Então, isso significa o quê? Que a gente deve adotar um movimento de renovação e preservação do caráter básico do sistema. Tá? Então, quais são as medidas que a gente pode estar tomando para preservar o funcionamento do sistema e ele se tornar mais duradouro? Okay? Ele tem uma funcionalidade mais prolongada. Então, a gente deve buscar o equilíbrio do sistema. Para quê? Para que ele possa receber os dados, como a gente já viu nas aulas passadas, receber os dados, gerar informação, né? Gerar informação, para que essa informação seja agregada, seja transformada em conhecimento, para, enfim, chegarmos no nível de inteligência. Então, agora a gente vai falar desses conceitos que são tão importantes. Teve uma aula passada aí, que eu vou até disponibilizar o card aqui em cima, porque eu acabei dando um spoiler, né, falando de dados, informação, conhecimento e inteligência, mas nessa aula de hoje eu vou tentar dar um sentido diferente, com base na teoria da informação, para que seja mais uma oportunidade de vocês melhorarem o conhecimento de vocês. Beleza? Então a gente vai começar a falar agora de que os dados estão na base, acima dos dados a gente tem metadados. Tá aí uma seçãozinha plus aí, né? Uma parte que eu vou trazer aí, essa definição de metadados, que às vezes nem todo mundo define, mas eu já vi cair em prova, e vocês vão ver que na questão de hoje vai falar de metadados. Tá? Então, tanto dado ou metadados, eles estão configurados na parte de documentos, planilhas e arquivos, certo? Acima deles nós temos a informação, que normalmente são os sistemas de informação que gera, né? Então são sistemas especialistas que pegam os dados, os metadados e transformam em informação. E acima da informação nós temos o conhecimento e a inteligência, que eu disse na aula passada, né? Numa aula aí que a gente falou de sistemas de informação, né? A gente falou que o ser humano ele atua nesse nível aqui do campo do conhecimento, da inteligência, mas que também a inteligência artificial já está atuando também nessa área. Então não estamos sozinhos, tá? Então anotem essa escaladinha aí, tá? De dado, metadados, informação, conhecimento e inteligência,
tá? Deixa aí organizado no caderno de vocês que isso vai ser importante. Bom, sobre dado. Então, dados são uma série de fatos discretos, tá? Que servem como base para a construção da informação e, posteriormente, do conhecimento. Então, a base é um conjunto de fatos discretos, fatos isolados, que não têm muito valor, mas que, quando são agregados, são concatenados, eles constroem informação, que são relevantes, e, posteriormente, contribuem para o conhecimento. Um dado não apresenta um significado importante e não leva a nenhuma compreensão quando é analisado sozinho. Esse é um ponto importante, tá? Tome nota também, mas eu vou trazer agora outros detalhes que vão agregar aí no conhecimento de vocês. Primeiramente, a gente pode dizer que os dados são a matéria-prima da informação, tá? Então pensa numa matéria-prima lá, né? Um minério que às vezes é extraído e com ele é feito vários produtos, né? Aqui é da mesma maneira. O dado ele é a matéria-prima que vai gerar vários tipos de informação para o usuário. O que mais? Os dados tratam-se de registros que estão soltos. Aonde? Estão soltos no computador, numa planilha, num arquivo, distribuído entre vários computadores dentro de uma empresa, e eles estão lá, soltos e distribuídos. Só que precisam de um sistema para poder trabalhar, fazer o processo de mineração de dados, de organização desses dados para agregar valor. Alguns exemplos de dado, tá? O nome do cliente. Então, quando eu tenho lá o nome dos meus clientes, são os dados, que quando eu posso agregar com outros fatores, vai me gerar informação. O estado civil, a idade do usuário, a escolaridade. Então, esses dados, de forma isolada, não têm um poder de tomada de decisão, mas a gente vai ver que quando a gente gera a informação, vai ser muito importante. Quais são os tipos de dados que existem? Eu trouxe aqui essa classificação só para vocês tomarem nota, porque a gente não sabe como, se a banca vai cobrar esse conteúdo. Eu já vi algumas questões falando disso, tá? Então eu trouxe aqui para vocês. Não é comum, mas é importante a gente tomar nota. De modo geral, existem 3 tipos de dados. Qualitativos, indica a qualidade de algo, seja como o tamanho ou a cor, por exemplo. Então, se eu tenho lá um produto, eu posso mencionar a questão do tamanho, qual é a cor desse produto. A gente está falando de um dado qualitativo, ou seja, indica a qualidade de algo. Já com relação ao dado quantitativo, refere-se exclusivamente a números, né? Por isso que está sublinhado aqui números, cabendo então perguntas como o preço ou a quantidade. Então, quando o dado se refere a preço, quantidade, questão numérica, é um tipo de dado quantitativo. E por fim, categóricos, são dados categóricos, aqueles que são identificados por categorias, como por exemplo, o carro, ele é novo, ele é seminovo, ele é usado, né? Aquelas categorizações que são feitas com relação a um determinado produto é um tipo de dado categórico, ok? Então aí bem simples, bem sucinto com relação aos tipos de dados para vocês tomarem nota. Agora a gente vai falar de metadados, que é muito importante porque às vezes cai em prova. Então, metadados tem a função de informar do que se trata um determinado dado, tá? Numa linguagem de computador. Então, a gente costuma dizer que metadados são dados que explicam por que eu tenho esses outros dados. É basicamente isso, tá? É dados a respeito de dados. Ele explica por que eu tenho aqueles dados. Vou trazer alguns exemplos para a gente tentar descomplicar essa definição, tá? O que o metadados faz? Ele estabelece definições e regras de negócio, detalhes de segurança, informação de domínios, tags XML, tudo isso são metadados. Eu vou explicar o que é essas tags XML aqui para vocês agora, nessa sequência aqui, tá? Por exemplo, né, aqui vocês estão com a definição aqui em tela, né? Tá aqui a definição para vocês, mas presta atenção nesse exemplo aqui. Vamos supor que você tira uma selfie, uma foto no seu smartphone. A foto em si, ela é um dado que está armazenado no seu celular. Porém, pergunto para vocês, o celular ele tem somente o arquivo da foto? Só tem esse registro? Ele não tem mais nenhuma informação a respeito dessa foto que está armazenada no celular? E a resposta é sim, ele tem um outro registro que é o metadados, que é o quê? Ele explica algumas informações a respeito dessa foto que você tirou, como a data que foi tirada essa foto,
qual é o nome que ele deu para essa foto, qual é a resolução, ou seja, o tamanho dessa foto, qual foi o local que você tirou. Às vezes tem a função GPS que ele guarda qual foi o local, na coordenada geográfica que você tirou aquela foto, qual é o tamanho, qual é o endereço, onde é que ela está armazenada dentro do celular, qual é o endereço físico de memória. Então isso aqui é um metadados, ou seja, é um arquivo que diz a respeito daquele primeiro registro, que no caso aqui é a foto. Beleza? Isso é um metadados. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é de um site. Por detrás de um site tem um outro arquivo chamado XML, que ele é responsável por ter tags, que são como se fossem estruturas de comando que dizem, explicando o que acontece em cada um dos trechos do código daquela página web, tá? Então, estou dando aqui mais um exemplo para vocês entenderem que a respeito de um arquivo, de um tipo de dado, tem um metadados que explica aquele primeiro registro, tá? E isso é um metadados. Então, é importante vocês anotarem que o metadados ele guarda informações a respeito de um outro dado. Ok? Beleza? Passando da fase de dados, agora a gente está chegando na parte da informação. Informação nada mais é do que uma estruturação e organização de dados. Ok? Então, depois que eu tenho os meus dados, eu vou estruturar esses dados, vou organizá-los de uma forma lógica para gerar informação. Sua finalidade é reduzir as incertezas. Então, por que as pessoas investem em tecnologia? Primeiramente, para reduzir as incertezas, porque o gestor tem que tomar decisões. E quanto mais informação esse gestor tiver, mais reduzida será as suas incertezas. Então, a chance dele acertar na hora de fazer uma escolha é muito maior. Então, eu trouxe aqui alguns dados, tá? Então, aqui nesse cantinho a gente tem aqui alguns dados, olha só, 4, 7, 12, 15, 18, 21, 27, 30, tá? Não é número da Mega Sena, são dados. Então, aqui a gente tem dados que, se você olhar para esses dados assim, não significa nada, né? Porém, se eu tiver um sistema que fez um processamento desses dados e disse que esses dados são datas em um calendário, né, em um determinado mês, um sistema apontou que no dia 4, no dia 7, no dia 12, no dia 15, 18, 21, 27 e 30, são dias que vai acontecer o quê? Uma grande tempestade, uma grande chuva. Foi mapeado que nesses dias vai ter uma chuva acima do normal. Com isso, o sistema emite um alerta. Então perceba o seguinte, que agora eu não tenho apenas os dados, mas sim agregados em um calendário indicando uma questão de chuva, né? Então agora a gente já tem uma informação que vai ser levada para o gestor, para o prefeito, para o setor responsável, né? Então, um sistema que fez um processamento dos dados gerou uma informação relevante para alertar a população, ok? Acima da informação, a gente tem agora o conhecimento. Então, é a informação processada. Depois que eu tenho a minha informação, eu processo ela e ela é transformada em experiência por uma pessoa. Então, percebo que a informação ela é processada, transformada em experiência por uma pessoa. E aí a gente vai ter aqui duas definições, tá? Conhecimento tácito, conhecimento informal, adquirido com as experiências ao longo da vida. Normalmente esse tipo de conhecimento aqui, o conhecimento tácito, ele é constituído na mente das pessoas, é aquele aprendizado natural. Ninguém teve que te explicar, você foi aprendendo com as experiências da vida, tá? Então é chamado de conhecimento informal. Já o conhecimento explícito é o conhecimento interno, estruturado, como manuais de produtos, guias instrucionais. Então esse aqui é um tipo de conhecimento que o ser humano pode tabular. Tá? Ele pode descrever, como a gente viu aqui em manuais de produtos, um guia com as instruções para você executar um procedimento. Então, existem essas duas definições. Voltando para aquele exemplo que a gente falou, depois que o sistema emitiu um alerta, né, ou seja, processou os dados, gerou uma informação, emitiu um alerta, o gestor vai poder tomar a decisão em cima desse alerta de que gerar um comunicado oficial para a população e a notificar as pessoas envolvidas, né? Então, aqui vai ativar a questão do conhecimento, de que forma o gestor vai lidar com essa situação. Ele vai ter que tomar uma decisão
E aí, para isso, ele entra na fase de inteligência, que é a capacidade de compreender o problema, né? O sistema só apontou que vai ter muita chuva naqueles dias, né? Emitiu um alerta por consequência, a gestão emitiu um comunicado oficial, que nem a gente está vendo aqui. E a inteligência vai mais além. É a capacidade de compreender toda essa circunstância e resolver esses novos problemas, né, e conflitos, e principalmente adaptar-se a essas novas situações. Então pode ser que isso ocorra de forma diferente, nunca vai ser da mesma maneira, né? E o gestor precisa não somente emitir um comunicado oficial dizendo, ó, pessoal, se cuida, mas sim algumas outras medidas, como por exemplo, quais são as possíveis soluções para esse problema, ou ainda como a gente pode se prevenir, ou ainda quais medidas nós vamos adotar, né? Então a inteligência é a forma como se resolve o problema, a forma que as pessoas se adaptam, ou que um sistema também, que agora tem inteligência artificial, de que forma o sistema ele se adapta às mudanças, de que forma a gente pode aprender com as lições do passado. Tudo isso se trata de inteligência. Ok? Então todas essas medidas são importantes. Resumindo, inteligência envolve o poder de síntese de uma determinada situação. Aí você pode se perguntar o que é síntese, né? Eu trouxe aqui do dicionário, ó. Síntese é o processo que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente, né? Bastante conceitual, mas a síntese, esse poder de síntese para você analisar uma determinada situação, vai exigir que você avalie os diversos elementos que tem, seja eles concretos ou abstratos, e você tentar tornar algo coerente, tomar uma decisão coerente com relação àquela situação que você está analisando. Beleza? Finalizamos essa parte de inteligência e agora a gente vai falar da faixa bônus, as questões de concurso. Trouxe bastante aqui para vocês. Tá? A primeira que a gente vai trazer aqui fala o seguinte: julgue o próximo item a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. Ok? Fizemos a leitura e agora a gente tem que dizer se está certo ou se está errado. E aí, para você, essa questão está certa? O conceito de conhecimento é mais complexo que o conceito de informação? Tá? E ele explica aqui embaixo que o conhecimento pressupõe um processo de compreensão, internalização das informações recebidas e blá blá blá. O que vocês acham? Se quiser, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora. Né? Então, bem fácil, né? Tá certo essa questão. O conhecimento, ele é um processo muito mais complexo que o da informação, a gente viu, né? Até porque o processo de informação é transformação de dados, é informação que normalmente todo sistema faz esse procedimento, e o de conhecimento não. Tá? Já exige um pouco mais de complexidade de análise. Então, tá certo essa questão. Nossa próxima questão vai falar o seguinte: julgue o item a seguir a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos. Olha só, falando de metadados, tá? O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e analisadas para uma organização. Certo ou errado? O que vocês me dizem? Se quiser, pausa o vídeo, que eu vou trazer a resposta agora para vocês, hein? Então, errado, né? Ele está falando que o conhecimento é embasado na inteligência. E é o contrário, né? É a inteligência que ela é embasada no conhecimento. Então, primeiro há um processo de conhecimento para se chegar no processo de inteligência. E aqui ele está dizendo que o conhecimento é embasado na inteligência. Está errada essa questão aqui, ok? Próxima questão, julgue o próximo item a respeito de computação na nuvem, sistemas de informação e teoria da informação. A informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido por meio do seu uso em nossas ações. O dado, por sua vez, é um elemento bruto, dotado apenas de significado e relevância que visem fornecer uma solução para determinada situação de decisão. Certo ou errado?
E aí, galera, o que vocês me dizem? Certo ou errado? Se quiser pausar para analisar com mais calma, tá? Porque eu vou trazer agora a resposta para vocês. Errado, tá? Então aqui ele está falando que a informação se caracteriza pela compreensão e internalização do conteúdo recebido. Quando se fala de compreensão e internalização do conteúdo recebido, não é informação, é conhecimento. O conhecimento que precisa de compreensão, da gente internalizar todo o conteúdo que foi recebido, um processo de análise, já começa aqui errado, né? Por meio do seu uso nas nossas ações, tá? Já com relação ao dado, é um elemento bruto, dotado apenas de significado e relevância que visa fornecer uma solução para determinada situação de decisão. O dado, ele não fornece, né? Ele não tem essa relevância, como a gente viu, para fornecer uma solução. O dado, de forma isolada, pelo contrário, não tem valor algum. Tá? Então tá errado essa questão aqui, ok? É só a gente voltar nas definições que a gente trouxe nessa aula para vocês verem que aqui eles fizeram algumas modificações na hora de fazer essa questão aqui. Próxima questão fala o seguinte: acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação. Julgue o item que se segue. Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades. Olha só, hein? Ele colocou aqui de uma forma diferente, pode causar uma certa dúvida. Certo ou errado? O que vocês me dizem? Podemos trazer a resposta já? Se quiser, pausa aqui o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então está certo, né? Percebam aqui que ele colocou de uma forma um pouco diferente. Ele falou que os dados são fatos. Aqui está ok. São fatos que descrevem os objetos de informação. Então aqui ele está falando que são fatos que descrevem os objetos. Então vamos trazer um exemplo aqui. O cliente da minha empresa, a gente está colocando ele aqui como se fosse um objeto de informação, porque o cliente, eu posso ter várias informações a respeito do meu cliente. E os dados são fatos que descrevem esses objetos, ou seja, o meu cliente. Então os dados, eles descrevem o meu objeto, que é o cliente. Então eu tenho o nome do meu cliente, eu tenho a data de nascimento, eu tenho o endereço, eu tenho a escolaridade, eu tenho vários dados a respeito do meu cliente. Então, de fato, os dados são fatos que descrevem os objetos de informação, que no caso é o meu cliente, que eu estou colocando aqui como exemplo. E ele coloca aqui que o exemplo como eventos e entidades, certo? Então, vocês podem definir que o cliente que eu mencionei, ele é uma entidade. Eu tenho o meu cliente, meu produto é uma outra entidade, que eu tenho também dados a respeito do meu produto, tá? Então, tudo isso aqui a gente pode definir que os dados descrevem esses objetos, tá? Então, é verdadeiro essa definição aqui, ok? Próxima questão fala o seguinte: julgue os itens a seguir a respeito da teoria da informação e de metadados de arquivos. Em arquivos no formato XML, as tags não são consideradas metadados. Certo ou errado? Esse aqui é bem simples, é saber ou não sabe, né? Uma pessoa sabe ou não sabe, não tem nem muito o que analisar. Vou trazer aqui para vocês, ó, errado, tá? Então a gente disse, por isso que eu coloquei ali, dei aquela ênfase, né? Em arquivos no formato XML, as tags não são considerados metadados, está errado, porque são sim, tá? Então o XML, aquelas tagzinhas, que são aquelas estruturas de comando, elas são consideradas metadados sim, ok? Então aqui está errado a definição. Próxima questão fala o seguinte: julgue o item a seguir acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles, é correto afirmar que primeira alternativa, letra A, não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Letra B, a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Letra C, a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento. Letra D, o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos. Letra E, os dados consistem
do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista. E aí, qual é a alternativa correta, pessoal? Já conseguiram definir, já nessa primeira leitura? Se quiserem um tempinho para pensar, pausa o vídeo que eu vou trazer agora a resposta para vocês. Então, a alternativa correta é a letra B. A informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Então, lembra que a gente falou, né? Os dados de forma isolada, eles não têm importância, né? Porém, quando eu organizo esses dados, dando a eles mais significado, então eu obtenho a informação. Ok? As outras estão erradas, não são necessários os dados para que se obtenha conhecimento. Está errado, porque a gente precisa sim dos dados para obter conhecimento, né? A informação é obtida a partir do conceito de conhecimento, é o contrário, é o conhecimento que é obtido a partir da informação. O processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos, e não é verdade, tá? Eu preciso da informação para poder conseguir tomar a decisão, e não apenas os dados brutos. E por fim, os dados consistem do conhecimento, né, analisado sob diferentes pontos de vista, né, e é o contrário, né? Então os dados consistem do conhecimento, não. Tá? O conhecimento que consiste dos dados que são analisados e processados, gerando informação, né, para poder ter diversos pontos de vista. Ok? Mais uma, falei que seria muita, né? Acerca da definição de dados, informação e sua representação em sistema de informação, julgue o item que se segue. Informação é constituída por um conjunto de dados com características específicas. O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema a que se destinam. Certo ou errado? Essa aí está mais fácil, né? Principalmente por essa última parte aí do enunciado. Se quiser pensar, pausa o vídeo, porque eu vou trazer a resposta agora. Errado, né? Principalmente por essa última parte aqui, né? O ponto de análise é que os dados devem ser irrelevantes para o sistema. Não tem nada a ver, né? Os dados, todos eles têm que ser considerados e não irrelevantes, tá? É porque às vezes você pensa assim, os dados de forma isolada não têm muita importância. Aí entra na cabeça como se fosse irrelevante. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A primeira parte está certa, a informação é constituída por um conjunto de dados, né, com características específicas. Beleza. Mas a segunda parte, que os dados são irrelevantes, aí pegou pesado, né? Digamos assim. Mais uma faixa bônus, estamos chegando na reta final, tá? O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa: alternativa A, conhecimento; letra B, inteligência; letra C, dados; letra D, informação; ou ainda letra E, sabedoria. Vejam só, né? Colocou aqui um relatório, né, sobre as vendas dos automóveis por marca no último trimestre de 2018, com faixa de preço, região, modelo, cor. E aí, nessa situação, a banca quer saber se esse relatório se trata de conhecimento, inteligência, dados, informação, sabedoria. E aí, como você ia se sair nessa questão? Já sabe a resposta? Posso trazer aqui para vocês. Se quiser, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta para vocês. Então, relatório é uma informação, pessoal. Tá? Então, não se trata de conhecimento, que a gente já viu que conhecimento é tácito, é explícito, ele não pode ser gerado num simples relatório. Tá? Inteligência, muito menos, né, que exige um processamento muito maior de análise, de síntese, de percepção de diversas circunstâncias. Os dados não são, porque o relatório ele vai ter dados concatenados, né? Ele falou aqui, ó, por faixa de preço, região, modelo, cor do último trimestre de 2018. Então, não é dados. E informação é a alternativa correta, porque esses dados estão agregados e serão apresentados para o gestor, tá? E o gestor, recebendo esse relatório, ele com seu conhecimento tácito, né, e com inteligência para ver quais são as medidas, quais são as alternativas que ele vai ter que tomar, ele vai
utilizando sabedoria, né? Sabedoria é muito relativo, o conceito de sabedoria, mas normalmente é o uso certo do nosso estado de consciência. Então, sabedoria é a forma como você lida com as circunstâncias. Você tem aquela informação, você tem conhecimento, você é inteligente e é a forma como você usa. Você vai usar para o bem ou para o mal. Mais ou menos isso. E sabedoria é quando você usa para o bem, né, aquela informação, tudo aquilo que você está analisando. Tá? Então, vamos lá. Mais uma faixa bônus. Prometo que estou chegando ao fim, tá? Acerca dos conceitos de dado, informação, conhecimento, julgue o item a seguir. A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas. Certo ou errado? E aí, galera? Certo ou errado? Tá fácil, né? Tem alguns pontos ali que já entregou a questão. Vou trazer agora a resposta para vocês. Tá errado, né? A informação caracteriza por ser frequentemente tácita. Aí a gente já descartou, porque é o conhecimento que é tácito e não a informação. Bem como por ser de estruturação e captura difíceis em máquinas. Também está errado, porque é muito fácil. As máquinas processam constantemente a informação. Tá? Isso aqui está totalmente errado. Então, galera, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se você foi contemplado nessa aula, peço que você apoie o nosso canal, curte aqui esse vídeo, coloque seu comentário se você gostou, se inscreva se você não é inscrito e ativa aí as notificações para receber os próximos conteúdos que eu vou estar publicando aqui. Beleza? Obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.